O Brasil é um dos países com maior índice de transtornos de ansiedade no mundo. Quase 10% da população convive com a condição, segundo a Organização Mundial da Saúde. E quando o assunto é saúde mental, depressão e ansiedade estão no topo da lista dos diagnósticos mais comuns. Juntas, elas representam cerca de 60% dos casos registrados em consultórios e serviços de atendimento psicológico. A ansiedade costuma afetar mais jovens, enquanto a depressão aparece com mais frequência entre os mais velhos. E em ambos os casos, os sinais precisam ser levados a sério. Por isso, conversamos com o psicólogo Richard, que explicou como identificar esses sintomas e o que fazer diante deles. Quais são os sintomas que a gente pode observar de uma pessoa que tem depressão? Depois a gente fala da ansiedade, né? Então, uma tristeza profunda, às vezes sem causa clara, né? Ou também com uma causa clara, morreu um ente querido e tal. A depressão por um ente querido, ela pode durar por 1 ano, né? Passou disso, aí a gente já entende por patologia, tá? Ou uma fadiga intensa, né? Sensação de vazio, aquilo que a gente falou da autoestima, né? Então, uma autoimagem negativa, distorcida de si, e uma dificuldade que a pessoa tem de investir afetivamente no mundo externo, né? Esse é um outro fator que pode contribuir aí para a depressão, né? Agora, quando a gente fala de ansiedade, aí a gente já fala de um outro fator, né? Assim, embora que a ansiedade e a depressão são juntos, são ligados, eles não são algo desconexo, tá? Quando a gente fala, a pessoa tem ansiedade, então é porque ela tem depressão. A pessoa tem depressão, então é porque ela tem ansiedade, tá? Um está ligado ao outro, tá? Mas a ansiedade a gente entende já que a gente compreende como um sinal do ego que está em perigo, né? Ou seja, o eu daquela pessoa, né? Ele está em perigo. E interessante que é um desejo inconsciente, né? Então, Freud relata, né, nos seus estudos, de um conflito eminente, né? Do desejo, né, inconsciente do id e as proibições do superego. Então, enquanto eu tenho o id, a instância idílica, né, querendo realizar, querendo fazer tudo naquele tempo, aquele desejo, eu quero aquilo, eu quero, desejo que aquilo aconteça. Então, aquilo não acontece, vem o superego e condena, né? Aí Freud diferencia, né, a ansiedade, uma ansiedade realista, uma ansiedade neurótica e uma ansiedade normal. Desculpa, moral. Então, ansiedade realista, neurótica e moral. Então, a ansiedade realista é aquela relacionada aos perigos do mundo externo, né? Então, essa é a ansiedade realista. A neurótica é aquela de medo de que os impulsos inconscientes, né, principalmente aqueles sexuais e agressivos, escapem do controle do ego. Aí eu gero uma ansiedade neurótica. E a moral é aquela que está ligada à culpa, né? À punição, né? Ou seja, quando o superego inconsciente, né, ele condena os nossos desejos internos. Você não pode, você não deve, não é assim que faz as coisas, né? Aquela vozinha que fala com a gente o tempo todo, né? Dos sinais da ansiedade, diferente da depressão, né? Eu tenho uma tensão constante e preocupação excessiva, uma sensação de ameaça, ainda que seja indefinida, né? Pensamentos obsessivos e ruminativos, ou seja, eu fico ruminando pensamentos. Eles podem se manifestar de forma somática, né, que a gente chama de psicossomatização desse sintoma, taquicardia, as mãos suam, os pés suam, dá tremor, dá insônia, cansaço, né? Esses são sinais físicos. E comportamentos defensivos, né? Evitação, compulsão, né? Ou seja, a pessoa come demais, ou ela fuma demais, ou ela bebe demais, né? Então a gente chama de, nas neuroses neuróticas, né, da compulsão dessa neurose, né? Segundo Richard, existem etapas da depressão. Que depressão para o DSM, que é o diagnóstico de saúde mental, ele é classificado como múltiplos fatores, né? Eu posso ter depressão, eu posso estar depressivo, eu posso estar deprimido, eu posso ser deprimido, entende? O que na verdade esse sujeito está? Como que ele está? Quem tem autoridade suprema para dizer como o paciente está
são os psicanalistas, os psicólogos e os psiquiatras, né? Os médicos e os profissionais de saúde mental, vamos dizer assim. Então, eu não posso me autodiagnosticar, eu estou com depressão, eu tenho depressão. Não, às vezes é só um estado deprimido ou é só um estado depressivo, né? Um estado, ele é hoje, mas ele pode não ser amanhã, né? Ele pode mudar e variar aí de acordo com a necessidade. Quando a gente fala de depressão e ansiedade, né, os sintomas deles são compreendidos não apenas como uma manifestação clínica, né, mas como uma expressão simbólica desses conflitos psíquicos inconscientes, né? Então, por exemplo, na depressão, a gente tem o luto patológico e a melancolia, né, que foi escrito por Freud, se não me falha a memória, em 1914, 1917. Se não me falha a memória. O que Freud fala é que na manifestação da depressão existe a perda do objeto amado, né? Então, essa perda pode ser uma perda real ou simbólica, né? Uma identificação com esse objeto perdido, né? Pode vir sentimentos de culpa, desvalorização, autoacusação, rebaixamento da autoestima. Então, a gente entende, né, que com uma forte crítica interna, né, que a gente chama na psicanálise de um superego severo, a pessoa também desenvolve uma depressão por esse rebaixamento da autoestima. Por isso, a autoestima estar sempre equilibrada é uma das melhores coisas para evitar a depressão, né? O retraimento da libido, né, um outro fator de depressão, e a inibição dessa vitalidade psíquica, né? De acordo com o psicólogo, não existe uma idade exata para o surgimento desses transtornos, mas algumas fases da vida exigem mais atenção. A adolescência e a terceira idade são períodos mais vulneráveis. Como é que eu vou dizer que existe uma idade para isso? Não existe idade para isso, né? Idade para depressão, idade para ansiedade. É interessante quando os pais chegam no consultório e dizem assim: doutor, meu filho ele está com depressão, que é impossível, ele não tem boleto para pagar, ele não tem trabalho para ir para o trabalho, ele só estuda, ele só fica em casa. O que ele está com depressão de quê? Então, mas depressão, nem sempre eu preciso ter um boleto para pagar, ou um trabalho, né, um patrão, ou compromissos, né, da vida adulta para ter depressão e para ter ansiedade. Não necessariamente, né? Não existe uma idade fixa para isso, né? Eles estão ligados a estados mentais inconscientes por esses conflitos que a mente que envolve na mente, né? Então, como o sujeito lida com isso? Como que ele lida com as angústias, com as perdas? É proveniente disso que vai manifestar essas dificuldades de aceitação de si e essa desorganização emocional, né? Ele pode desenvolver com mais frequência, por exemplo, na adolescência, né? Na adolescência é um dos grandes marcos pelo luto, né, da infância, né? Pelas intensas transformações do ego, pela vida adulta, né? Mas ele pode se manifestar de diversas formas. Ignorar os sinais pode trazer sérias consequências: afastamento do trabalho, problemas nos relacionamentos e, em casos graves, o risco de suicídio. Então, esse é um outro grande problema, né? A gente fala assim, mas isso aí pode ser que seja, né? Pode ser, mas pode não ser, né? Pois é, esse é um grande problema, né? A gente começa a identificar no consultório mecanismos de defesa, né? A repressão, recusa, recalcamento, que leva o sujeito a uma cristalização do sintoma, né? Aí até mesmo uma manifestação mais grave, né? Quer dizer, eu não preciso disso, eu não tenho, imagina. Algumas pessoas dizem assim, quem tem depressão é quem é rico, eu não posso ter depressão, eu não tenho tempo. Ontem um paciente me disse no consultório, doutora, minha filha morreu há 1 ano e 5 meses. Eu não tenho tempo para ter luto. Eu tenho que trabalhar. Não dá tempo de eu parar e sentir o luto da minha filha. Veja que fala irracional. É a sua filha que faleceu. Como que você não tem tempo? Então, na verdade, ali ele só está sublimando a dor. Eu estou fazendo de conta que aquele sentimento não existe, mas ele existe. Ele está ali dentro desse inconsciente. Hora menos hora, o próprio inconsciente vai achar uma maneira de falar: o que você vai fazer com isso daqui?
E é aí que, às vezes, esse comportamento, essa psique não está pronta para aquilo que vai receber, né? Então, às vezes, vai manifestar numa depressão tão profunda, tão intensa, que vai ser muito mais difícil de eu sair dessa depressão do que eu ter encarado aquela dor de frente naquele primeiro momento. Perguntamos se é possível identificar já na primeira consulta se o paciente apresenta um quadro de depressão ou apenas ansiedade. Na verdade, precisa ser feita uma avaliação para saber qual é o nível dessa ansiedade, o nível de depressão e que tipo de depressão, que tipo de ansiedade é. Tá? Então, tem instrumentos hoje que os neuropsicanalistas usam no consultório, os neuropsicólogos usam no consultório, para poder fazer um laudo psicocognitivo, mandar para o médico psiquiatra, então ali em conjunto se faz a conduta e a avaliação e conduta médica. Tá? Então, dá para ser realizado pela observação? Dá, porque o consultório clínico de saúde mental, ele é feito por observação. Né? Assim, como é que a gente avalia um sujeito se ele é autista ou não? 90% pela observação. Então, nós aprendemos a olhar o comportamento, aquilo que o sujeito fala, aquilo que o sujeito faz. Dentro do braço da psicologia e da psicanálise, nós temos um estudo chamado estudo da semiologia. Semiologia é o estudo do comportamento humano, ou seja, aquilo que você não fala, mas como você faz. Então, quando eu falo com você, para onde você olha, como você faz com o rosto, como você faz com os braços, como que você manifesta esse corpo, que o corpo é manifestação de um comportamento inconsciente. O corpo está movimentando algo que está inconsciente na psique e ele vai manifestar aqui para mim agora. Então, cabe ao profissional analisar esse comportamento, como esse sujeito está manifestando esse comportamento, para eu entender primeiramente esses conflitos eminentes do inconsciente. O uso de medicação, segundo o especialista, deve ser avaliado caso a caso, sempre com acompanhamento médico. Muitos colegas de trabalho, eles são contra a medicação. Né? Eles falam, não, a gente não qualquer coisa hoje se dá remédio para depressão, se dá remédio para ansiedade, mascara-se a dor. A verdade não é essa. A verdade é que a população está mal conduzida. Tá? E quem deveria fazer isso são os médicos. Tá? Então, quando o médico dá uma medicação, o médico deveria perguntar: quais são suas expectativas para com esse tratamento? Qual é seu objetivo? Então, expectativa é uma coisa, objetivo é outra. Você sabe que esse remédio que eu vou te dar, ele vai te apenas auxiliar? O tratamento não é aqui, é lá no consultório da terapia? A medicação é importante? Mas a medicação ela é somente para remediar o processo. Ele remedia para que eu tenha suporte para tratar em consultório. Há pacientes que não vão na terapia. Eles não têm suporte cognitivo, emocional para isso. Então, a medicação é eficaz. Ele finaliza falando da importância de procurar ajuda. Então, cultivar estilo de vida saudável, alimentação saudável, procurar alimentos menos processados, né? Mais naturais possíveis. O alimento ele tem que ser o mais natural possível e aquele alimento que menos precisa ir para o fogão. Quem tem depressão ou ansiedade tem que ter o fluxo do intestino normalzinho todo dia, de preferência 2 vezes ao dia. Criança que tem intestino preso, ela fica mais agressiva, mais irritada. A criança não consegue dizer, olha, eu estou sem ir no banheiro faz 3 dias, faz 2 dias que eu estou... Não, ele vai manifestar um comportamento. Né? Então, a primeira mudança, né, do estilo de vida é muito, muito necessária. Em resumo, ansiedade e depressão são transtornos mentais distintos, mas que podem ter sintomas e causas em comum. É crucial buscar ajuda profissional para diagnóstico e tratamento adequado. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia.